E eu tenho certeza que você já ouviu dizer por aí que o Revit é o AutoCAD melhorado, ou que o Revit ele é o AutoCAD mais o SketchUp junto. E na verdade, isso é bem verdade, tá? Não é mentira. Tanto é que se você é usuário do AutoCAD, ou já fez algum curso de AutoCAD, ou trabalha com AutoCAD, você tem vantagem sim na hora de migrar para o Revit, porque muitos dos conhecimentos que você já tem podem ser utilizados dentro do Revit. E isso, claro, vai te ajudar a ganhar muito tempo, a não ter tanto retrabalho assim dentro do programa e melhorar a sua produtividade. Meu nome é Jefferson Sandrinho, eu sou arquiteto e eu ajudo arquitetos a fazer projetos com mais produtividade e qualidade. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal aqui, já vou deixar o meu convite aqui para você. Não esqueça de clicar aqui embaixo, se inscrever nesse canal, deixar o joinha nesse vídeo e também de compartilhar esse conteúdo. Não esqueça também de me seguir lá no Instagram para você me acompanhar diariamente e poder ter acesso a todo o conteúdo que eu também compartilho por lá. Então vamos lá, vamos falar sobre quais habilidades você que já utiliza o AutoCAD tem para poder utilizar dentro do Revit. Então, se você quiser fazer anotações, fica tranquilo, pode fazer as anotações, que é o que eu sempre indico, né, para você já ir se habituando e já pegar a dinâmica dessa aula aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto que vai te beneficiar na hora de migrar para o Revit é que você já tem um conhecimento básico de AutoCAD. Quando eu digo conhecimento básico, é a familiaridade com os conceitos básicos de desenhos feito dentro do CAD, como por exemplo a utilização de camadas, estilos de linhas, escalas. Tudo isso é fundamental para quem quer usar o Revit, porque afinal nós estamos projetando também dentro dessa nova plataforma e isso é totalmente transferido para dentro do outro programa. Então vamos lá. Você que já utiliza as camadas ou as layers dentro do AutoCAD, qual o seu benefício na hora de migrar para o Revit? No Revit nós não temos camadas e layers, porque a gente não trabalha com um desenho chapado e linha em cima de linha. Mas sim, nós temos lá dentro as categorias, que é a forma como a gente organiza os nossos elementos dentro do projeto, porque dentro do Revit a gente utiliza elementos inteligentes. Então vamos fazer um comparativo aqui, vamos supor, todas as minhas portas do meu projeto, elas ficam em uma categoria, como se fosse uma espécie de layer ali. As minhas paredes, os meus pisos, os meus mobiliários, luminárias, interruptores, cada um desses fica assim dentro de uma categoria. Então você pode desligar e ligar, você pode filtrar esses elementos, você pode fazer tabelas para quantificar cada um desses elementos, suas paredes, suas portas, seus interruptores, suas luminárias. Então, para você que já vem do AutoCAD com esse conhecimento, você já vai entender como isso funciona e vai ter uma sacada muito rápida. Então, o seu nível de aprendizado vai ser muito maior e a sua produtividade dentro do programa também vai ser muito mais facilitada. Isso se a gente falar só das camadas. Mas eu citei aqui também a questão dos estilos de linha. Então, a gente tem o peso das linhas, como a gente cria linhas, todos os elementos que a gente faz no 2D dentro do Revit, a base é no AutoCAD. Então, basicamente, a gente está repetindo os mesmos conceitos, os mesmos comandos dentro do programa e você já está ganhando esse conhecimento que você tinha lá atrás. Você não está amassando tudo aquilo que você tinha e está jogando no lixo e não está utilizando mais nada daquilo que você aprendeu no outro programa. Por isso que é muito bom. E tem também a questão que eu citei das escalas, né? Quando a gente trabalha com o AutoCAD, a gente vai criando os nossos desenhos em 2D, vai exemplificando ali, e quando a gente quer fazer um detalhe, algo mais assim, a gente lá na frente vai colocar esse desenho dentro da folha, vai fazer uma viewport e ali a gente vai trabalhar a escala. Dentro do Revit a gente encurta esse caminho, tá? A gente não precisa ficar criando viewports e trabalhando a escala. A gente define a escala antes até mesmo de desenhar. Então, enquanto você está fazendo o seu projeto, já criando o seu 3D, já filtrando as informações, você já pode definir a escala. Então, tudo que você está vendo dentro ali da área de trabalho é aquilo que vai aparecer na folha.
Então você não tem aquele problema de não bater a escala, não ficar legível ou algo do tipo, mas a questão da escala em si, de como você detalha cada um desses elementos, impacta muito. E você já traz isso lá do AutoCAD. Então pensa, se você fazer um trabalho totalmente braçal no CAD e que te gerava retrabalhos e que tomava algumas horas, aqui dentro do Revit você não vai fazer isso e você já vai aproveitar o conhecimento que você tinha do CAD em relação às escalas. Então isso é realmente sensacional e muito mais eficiente do que começar do zero ou sair do CAD e ir para outro programa que não é da Autodesk, como por exemplo o ArchiCAD ou qualquer outro desses softwares. Além do conhecimento básico que você já vai trazer do AutoCAD, a gente tem então o entendimento da geometria e da modelagem em 2D. Por que eu estou dizendo isso? Dentro do CAD a gente já faz tudo em 2D, a gente já desenha os nossos projetos, a gente já coloca as nossas ideias em 2D. Então, essas habilidades em criar formas geométricas muito mais precisas, né? E desenvolver os layouts que a gente faz lá no AutoCAD, eles são úteis para quem quer começar a trabalhar com novas modelagens dentro do Revit. Se você já entende como que funciona a criação daquelas linhas, criar uma parede vai ser muito mais fácil, porque você já entende que uma parede tem uma espessura de 15 centímetros. E aí você vai pegar uma parede com 15 centímetros, quando você desenha e ela já cria as duas linhas ali da parede, na sua cabeça já faz muito sentido e você já está vendo o que você fazia em 2D, aparecendo no 2D e também já indo para o 3D. Então você já tem um entendimento melhor. Igual quando a gente coloca layout no CAD. A gente usa bloquinhos lá que a gente coloca tudo no 2D e quando vai para o corte, a gente tem que ter o mesmo bloco em corte, né, ou em vista, para daí espelhar ele ali. Já no Revit não é bem assim. A gente, quando passa o corte, isso já está pronto. Então, você vê nitidamente quanto tempo você acaba economizando e como você se torna muito mais produtivo. Mas o conhecimento de montagem de layout, de entendimento das formas, criação de linhas, importação de blocos, tudo isso você acaba aproveitando, porque como eu te disse, você já fazia isso de forma manual, de forma braçal. E aqui, agora você acaba fazendo tudo de forma mais automática, né? O que é realmente sensacional. Então, se você, por exemplo, tá, move um sofá ali da planta baixa, no seu corte ele já vai mover, na vista ele também já vai ter movido, lá na fachada ele pode aparecer ou não. Então você tem diversas ferramentas ali que te ajudam nesse processo. E aí você não precisa ficar igual no CAD, puxando uma linha de referência, olhando se aquilo bateu no corte, enfim, um monte de coisa assim, né? Muitas vezes a gente nem mostrava o layout no corte porque não fazia sentido perder tempo com isso, né? Era tanta coisa que a gente precisava desenvolver que isso acabava passando batido. E aí no Revit não. Então você também tem esse ganho e esse uso das habilidades que você tinha lá atrás, o que ajuda demais a todos os arquitetos que estão migrando para essa nova forma de fazer projetos. Outro item também que acaba impactando bastante para quem quer migrar é a questão da organização dos nossos projetos, né? Provavelmente vocês já têm uma experiência em organizar e gerenciar os seus arquivos lá dentro do CAD. Não sei como você faz isso, mas provavelmente você tem uma base de arquivo, que é o que a gente chama de template no Revit. Você já tem os seus blocos ali guardados, o tipo de texto. Então você já faz essa gestão ali de elementos dentro do AutoCAD, né? E aí você vai trazer esse conhecimento para dentro do Revit. Então você acaba estruturando melhor esses seus dados e você já começa a entender um pouco mais como funciona esse template, né? O que a gente fazia no CAD, por exemplo, a gente tinha um arquivo base, a gente fazia uma cópia dele e começava a trabalhar. No Revit, isso acontece também. A gente usa o template, que é um arquivo base, só que a gente não precisa ficar copiando ele. A gente só indica para o programa qual arquivo a gente quer copiar. Então, ele vai lá, ele puxa na raiz, ele entende aquele arquivo e ele faz uma cópia para você. Isso evita com que você tenha diversos problemas ou até mesmo dificuldades lá na frente, né? Vamos supor que você pegou aquele arquivo no CAD e não fez uma cópia, começou a trabalhar em cima da base. Quando você parou para ver,
você já estava usando aquela base daquele arquivo, já ficou desconfigurado, já está cheio de coisa. E aí? Aí você vai ter o retrabalho, né? De parar, apagar, salvar um novo arquivo e assim por diante. Então você vai ter todo esse problema. No Revit, não. Você já deixa a base lá e faz o seu projeto aqui. Ele já está te ajudando a gerenciar bem essa questão e a organizar o seu projeto. Não só nas barras de propriedades e tudo mais, mas também no quesito de famílias, informações, textos e tudo mais. Então, você com certeza vai aproveitar muito esse conhecimento que você tinha, sim, lá no AutoCAD, que você já vem desenvolvendo ao longo dos anos. E eu digo que acaba que quando a gente trabalha no AutoCAD, a gente precisa se virar com muitas coisas. É uma ferramenta que ajuda a fazer desenho, sim, não dá para negar isso. Só que por ela ser pouco desenvolvida, então, muitas coisas nós arquitetos temos que fazer manualmente. Então, tabela de esquadrias, quadros, referências, detalhes, blocos, você provavelmente já teve que desenvolver isso de forma manual. Tem até como automatizar uma coisinha ou outra ali no AutoCAD, só que o fator humano pode induzir ao erro. Então, por mais que você faça a contagem lá de portas e janelas, pode ser que tenha um erro sim. E eu não estou dizendo portas e janelas de uma casa, por exemplo. Estou fazendo de um projeto muito mais complexo, né? A gente tem projetos aí de 10 mil metros quadrados, 15 mil metros quadrados, onde nós temos uma variedade, uma quantidade de portas que é realmente absurda. E aí, muitas vezes, você pode sim deixar passar uma ou outra. E isso vai ter um impacto muito grande lá na frente. Quando a gente decide usar o Revit e a gente faz essa migração, a gente já acaba deixando de lado essas funções muito braçais, porque o programa já faz. Então isso nos libera tempo, nos libera hora e energia para investir em outros lados. E um ponto desses é na organização. Então, se você era pouco organizado no AutoCAD, você agora vai ser muito mais organizado. Se você era bem organizado lá, saiba que agora você vai ser muito mais organizado e você vai poder gerir todas as informações, todos os blocos com muito mais tempo, né? Então, a gente também não pode achar que porque o programa vai fazer tudo, eu agora vou ficar mais folgado aqui e vou fazer tudo pela metade. Não, a gente vai ter o mesmo tempo, só que a qualidade do seu projeto, ela vai se elevar muito mais. Por isso que eu falo, né? Não tem como você migrar para uma ferramenta nova e continuar com a mesma produtividade e a mesma qualidade. É certo que você vai ter mais produtividade, mais qualidade, se você usar a ferramenta do jeito certo. Porque continuar fazendo AutoCAD dentro do Revit é fazer mais do mesmo, é chover no molhado. E aí não tem como ter produtividade. Não é só instalar um programa e começar a usar ele. Você precisa do passo a passo. Você precisa ser guiado, mentorado por alguém que já utiliza esse programa e que já passou pelas dificuldades. Eu no início fui assim também, eu não sabia fazer tudo. Mas lá em 2014, quando eu comecei, não tinha tanto material aqui na internet, não tinha tanta gente convivência, não tinha tantas experiências dentro do programa. E muitas vezes eu tive que explorar isso sozinho. Mas é essa facilidade que eu tento trazer para os meus alunos, né? Eu procuro encurtar esses caminhos, ajudar eles a ter mais produtividade, evitando os erros que eu tive lá no passado. E eu faço isso como? Através de aulas como essa daqui no YouTube, através dos meus cursos, através dos meus treinamentos, mentorias. Então eu procuro trazer esse conhecimento. Claro que dentro de um treinamento, de uma mentoria ou algo do tipo, eu consigo aprofundar mais o conhecimento, porque eu sei a base que o meu aluno teve. Eu sei quais aulas ele assistiu, quais dúvidas ele pode ter na metade do caminho ou durante essa jornada e como que a gente vai solucionar. Aqui no YouTube acaba que é muito amplo, né? Então eu chego em pessoas que, talvez como você, que já é usuário expert no Revit, ou você que não é muito assíduo ali no programa e ainda está nesse processo de migrar, então eu tento abranger aqui todos os lados, né? Então fique, se você tem interesse em fazer parte de um treinamento, de uma mentoria e ter acesso a esse conteúdo, fica de olho aqui no canal,
porque eu sempre divulgo também no meu Instagram, então a gente sempre está nas redes sociais trazendo novos conhecimentos. E já que eu estou falando do canal, conhecimento e tudo mais, não deixe de se inscrever nesse canal, clicando aqui embaixo e fazendo parte dessa comunidade que cresce todos os dias. Então, beleza, falamos aqui da organização dos nossos projetos. Além da organização, a gente tem a questão da atenção aos detalhes. Quando você trabalha uma ferramenta 2D, você precisa ter muito mais atenção ali, porque é você que está desenhando esses projetos. Então, a precisão dos seus projetos ela acaba tornando os desenhos do AutoCAD algo meio que artístico, né? Você acaba ficando muito próximo ali do desenho, né? Então, da forma como você trata esses desenhos, eles devem ser tratados também dentro do Revit. Você tem agora novas facilidades para criar o seu projeto, você tem maneiras facilitadas, tem automações dentro do programa, mas como eu disse, não é por conta disso que você tem que abrir mão de ter uma qualidade melhor. Então, já que o programa está te entregando desenhos 2D e representações em 3D feitas sozinhas, é aqui que você tem que focar então em criar modelos 3D, né? Vistas mais bonitas, representações mais artísticas, trazer as ideias dentro do seu projeto de uma forma muito mais detalhada, que é aquilo que eu procuro transmitir também no meu Instagram, sacadas para você melhorar a representação. Eu até fiz um vídeo aqui no canal, não sei se você assistiu, que eu falo ali dos pontos positivos em você ter uma bela representação, uma representação bonita. Isso te ajuda em diversos pontos, a trazer mais clientes, a ter uma comunicação clara, a evitar retrabalhos, ter feedback, enfim, ter portfólio. São vários pontos que você tem com isso. Mas, claro, você tem que explorar eles também, né? Você vai explorando isso de forma contínua. Não é de uma hora para outra, não é do dia para a noite que você vai ter o clique e tudo vai ficar pronto. Não, é explorando, é entendendo, é sendo mentorado para chegar realmente nesse nível e nessa qualidade que você busca, né? A gente sempre tem referências, a gente usa um framework para chegar nessas referências, e daí a gente constrói os nossos projetos. São os pilares que a gente segue para ter representações incríveis. E claro, sem deixar o conhecimento técnico e tudo aquilo que a gente já tem. Então, para você que é detalhista, que tem atenção aos detalhes, saiba que isso é um ponto muito positivo para quem entra dentro do Revit vindo do AutoCAD. Porque muita gente abre mão de ser detalhista e continua fazendo projetos genéricos, né, lá dentro. E aí depois eles reclamam que minha representação dentro do programa ela está muito dura. O Revit só faz projetos de preto e branco. Eu não consigo fazer desenhos bonitos. Mas claro, você não explorou as áreas. Você achou que ia continuar lá só clicando nos botõezinhos, igual fazendo AutoCAD, e ia estar tudo certo? Não, não vai fazer isso. A gente explora, sim, maneiras de criar novos materiais, novas achuras, representações, ângulos de vista, profundidade de elementos, fundos, enfim, são diversos itens que a gente pode explorar dentro de um programa porque sobra mais tempo. Então, a gente acaba extraindo mais da ferramenta, né? Então, quanto mais tempo, mais produtividade, menos cliques, mais formas de automatizar aquele processo, porque de nada adianta também eu ficar 15 horas em cima de um detalhamento só para deixar ele bonito, né? Isso não é produtivo, isso não é eficiente. Eficiente é você fazer com qualidade, na menor quantidade de tempo possível e transmitir essa ideia da melhor maneira possível, né? E muitas vezes, por exemplo, um 3D, ele encurta caminhos, ele encurta desenhos que você talvez passaria horas fazendo no AutoCAD. Então, um 3D, uma vista 3D, muitas vezes ela esclarece a dúvida de que uma vista em 2D e 3, 4, 5 cortes não esclareceriam, porque a mão de obra ela não é qualificada como a gente imagina, né? Às vezes ela não sabe ler exatamente, não tem o treinamento que a gente tem. A pessoa que está executando a obra, a marcenaria, o ambiente, ela não fez uma faculdade de arquitetura. Às vezes ela não teve a oportunidade de fazer isso, uma faculdade de engenharia, de arquitetura e cursos. Ela está ali trabalhando e está tudo bem. É assim que tem que ser feito mesmo. Ela está procurando melhorar. Só que a gente não pode partir do princípio que ela tem o mesmo conhecimento que nós temos. E isso pode sim
atrapalhar ali, né? Então você pode ter retrabalho, pode ter dúvida, coisas que uma vista 3D acaba não gerando. Eu tô te dizendo isso porque é uma experiência minha, tá? Eu já fiz diversos desenhos, diversos detalhamentos, e aí, no fim das contas, eu tinha que gerar um 3D, e a hora que eu mostrava o 3D, entendi! Ah, só isso daí, isso eu consigo fazer sim, nem precisava dessa quantidade de desenhos aqui. Era só você ter me explicado com esse 3D aí. E eu ficava tipo, poxa, velho, fiquei tantas horas aqui trabalhando para explicar melhor e muitas vezes volume não é sinônimo de qualidade, né? Às vezes a pessoa precisa de algo muito mais simples, muito mais facilitado, dessa visualização clara para ela ver os seus projetos. E aí, claro, o Revit te ajuda muito fácil nisso. Por isso que a atenção aos detalhes e às habilidades é realmente muito legal. Um dos pontos que eu tenho certeza que se você usa o AutoCAD já está treinado, né? Você já está, sei lá, até calejado disso, é a habilidade em visualizar os projetos. Como a gente trabalha só com desenhos em 2D, a gente acaba meio que sendo forçado a entender como aquele desenho 2D ele vai se comportar num futuro 3D, né? Numa visualização 3D. Seja para quem vai jogar isso no SketchUp e vai levantar, ou para quem vai detalhar e quem vai passar um corte. Então, nesse momento, você já está ali, ó, forçando a mente a ver em 2D e imaginar como isso está no 3D. E muitas vezes, eu já passei por isso quando eu estava no AutoCAD, quando a gente começa a passar o corte, não fica do jeito que a gente quer. E aí a gente muda na planta, muda no corte, muda na planta e vai, vem, vai até ajustar, não é mesmo? Então, essa habilidade que você tem em visualizar o 2D, imaginando o 3D, vai te ajudar com certeza dentro do Revit. Porque o programa ele já cria o 3D, mas muitas vezes o 3D que está sendo criado não é aquilo que estava aqui, ó, dentro da sua cabeça, nesse 3D. Então, vai te ajudar a fazer esses ajustes antes de chegar na etapa final. Você já está fazendo a planta baixa, já está mais ou menos imaginando como é que é. Pô, dá um pulo ali no 3D. Eu sempre digo isso daqui, eu não canso de repetir essa frase. Dentro do Revit, o 3D é o seu melhor amigo. Use e abuse dessa função dentro do programa. Use ela todos os dias. Se você puder, projete em 2D e já visualizando o 3D com duas janelas. Não é nem duas telas, é duas janelas que tem dentro do programa. Porque você vai se habituando a encontrar soluções antes mesmo do problema aparecer. Então eu faço isso. Eu tenho uma janelinha ali no 3D. Se você me segue no Instagram, você já deve ter visto várias vezes trabalhando ali. Eu tiro foto da minha tela, lá no trabalho, mostro que está a planta baixa e do lado está o 3D. Porque eu não sou o mestre dos 3Ds, da imaginação e tudo mais. Só que eu uso o que o programa me dá, né? Então, vou ficar forçando a mente, imaginando aquilo, sendo que está de graça entregue aqui no computador. Então, se você já treinado essa habilidade, saiba que você vai tirar de letra essa visualização e vai encontrar soluções de problemas que a gente tem de projeto de uma maneira muito, muito mais rápida. Além da visualização, nós temos a questão das anotações e dos detalhes e da documentação em si, né? No AutoCAD, documentar é extremamente braçal. Desculpa te dizer isso. Se você faz isso, né? Se você está habituado, é braçal. Você precisa colocar um texto e indicar o que tem ali, né? Algo que no Revit não é assim, porque você consegue puxar uma representação, né? Você coloca uma tag, como se fosse uma etiqueta. Você puxa ali essa etiqueta e a informação já sai se ela já tiver naquele elemento. Então, se você tem essa habilidade, né, a experiência em ficar anotando seus desenhos e preparando todos esses documentos, com certeza a sua transição, né, para fazer e criar essas documentações no Revit vai ser muito fácil. Se você já fazia no texto, puxar a informação é muito mais simples. Se você já era uma expert ou um expert montando ali pranchas, no Revit você vai tirar de letra, né? Se você sabia que tinha uma ordem que você seguia, se você já estava acostumado com as escalas que você usava em cada desenho, se cada uma dessas funções você já tinha ali pronta e era algo que você usava no dia a dia, o seu trabalho está pronto, né? Montar pranchas no Revit, não sei se você já viu, é muito simples.
É você pegar o programa, você pega a viewport, clica nela e arrasta para dentro da planta. Você clicou, arrastou, pá, caiu ali e já está na escala. Então, assim, não tem que ajustar a escala, não tem que dar zoom in, zoom out, não tem que me preocupar em dar o zoom dentro da escala e me perder lá e usar o comando para sair. Não tem nada disso. Mas se você já tem essa habilidade de documentar, de trabalhar na escala, de fazer essas anotações, de os textos e as indicações, rapidinho você tira isso. Então, assim, a sua migração vai ser facilitada. Não estou dizendo que quem não sabe, tá? Não vai ser fácil. Vai ser fácil também, porque você vai estar aprendendo do zero. Eu estou dizendo aqui que quem já ficou desgastado, quem já estava cansado do AutoCAD, pô, vai ter uma facilidade muito boa. Eu digo também que quem começa do zero, já começa aprendendo Revit, nem precisa do AutoCAD, né? A pessoa já tira isso também ali, nem precisa desse conhecimento básico. Então, é como se a gente falasse, você para dirigir um carro, você precisa pilotar uma moto antes de fazer de pilotar um carro. Não é verdade, né? Mas se você tirou carteira de moto, vamos lá, você aprendeu a ler a sinalização, você sabe a questão da velocidade, você sabe como se comportar, você já entende as ruas, tudo você já entende. Então você tem um conhecimento ali que você, uma bagagem que você traz. E quem está aprendendo a tirar a carteira de carro do zero, sem moto, óbvio, ele vai aprender do zero, vai ter uma dificuldade ali no início, mas depois ele deslancha na mesma velocidade de quem veio lá de trás. Mais uma coisa, tá? Isso é um assunto para outro vídeo, mas eu vou comentar aqui. Então, para quem usava o AutoCAD e o SketchUp, precisa migrar para acompanhar o mercado, porque essa galera nova que está entrando aí no mercado, meu amigo, eles vêm destruindo, eles acabam já aprendendo as ferramentas de uma maneira muito mais rápida do como a gente aprendia no passado. Eu estou dizendo a gente porque se você acha que eu tenho cara de novo, é só cara de novo mesmo, tá? Eu uso o Revit desde 2014, eu entrei na faculdade em 2011, então você já consegue fazer o cálculo aí mais ou menos de quantos anos eu tenho, tá? Então essa galera nova aí que tá entrando, meu amigo, eles vêm com sangue no olho, eles estão dominando o mercado porque eles estão utilizando a tecnologia ao seu favor, né? Igual a gente fez, né? Muitos fizeram lá atrás em sair da prancheta e ir para o AutoCAD. Quem fez essa transição muito rápida conseguiu abrir portas que quem ficou só na prancheta não abriu a porta e acabou se tornando dependente de outros profissionais ou perdeu espaço no mercado de trabalho, né? Então, essa seria mais uma habilidade. E vamos lá, tem mais duas que eu anotei aqui. Uma delas é a compreensão de escalas e proporções. Se você trabalha no CAD, você com certeza sabe das proporções, né, que a gente usa na hora de montar um layout, de montar uma planta baixa, já tem uma ideia do que funciona e o que não funciona, tipos de esquadrias, o que ocupa um ambiente e o outro não, mais ou menos como funciona o fluxo dentro de uma residência, de um projeto comercial, de um projeto industrial, enfim, na especialidade que você tem. Então você já consegue compreender a escala do projeto, a escala de como cada coisa se comporta e também a proporção. Então essa experiência que você tem no AutoCAD, ela é essencial para criar os modelos dentro do Revit com uma precisão muito grande. Porque você já está trazendo a bagagem lá de trás, não do CAD, mas que você desenvolveu graças ao AutoCAD, que você foi trazendo como conhecimento e que você vai aplicar ela para dentro do Revit. E para finalizar, a gente tem a questão das habilidades de customização. Então, o que é isso, né? É poder preparar o programa. Mas assim, como preparar? Preparar o layout, preparar a interface ou preparar os desenhos que eu estou fazendo? Hum, tudo, na verdade. Quando a gente trabalha com AutoCAD, provavelmente você já personalizou algumas ferramentas. E quando eu digo ferramenta, é atalho, você já trabalhou com algumas barras, encaixou as coisas ali na tela, você já desenvolveu novas layers, nomenclaturas, cores, eu sei que você já fez isso. Então, essa experiência em personalizar, você vai trazer para dentro do próximo programa, do outro programa, né? Não do próximo, do Revit, no caso. E aí você vai ter uma facilidade de entender como funciona, já deixar do jeito que você usa, configuração de pena, configuração de cores, espessuras de linha. Então, essa habilidade de customizar, você vai fazer ela uma única vez, porque a gente tem o template, e depois você vai utilizar nos próximos projetos. Além disso,
A gente tem a questão dos fluxos de trabalho no AutoCAD que podem sim ser transferidos e ajustados para poder criar dentro do Revit. Então, vamos lá. Você talvez não saiba criar famílias, igual a gente fazia, que a gente faz dentro do RAD, mas você sabia criar blocos dentro criar famílias dentro do Revit, mas você sabe criar blocos dentro do AutoCAD. Então, esse seu conhecimento em criar blocos funciona, tá? Porque a gente pode também criar famílias 2D, famílias de representação. E aí depois você vai utilizando as outras ferramentas para modelar isso em 3D. Então, igual se você já explorou o SketchUp, você vai pegar o conhecimento do CAD, mais a modelagem do Sketch, vai colocar dentro do Revit, e isso vai te dar possibilidade de abrir um leque de informações que nem você imaginava que você conseguiria ter. Então, ali você já está casando dois conhecimentos que você teve lá atrás, que você treinou, e agora vai usar eles dentro de uma plataforma muito mais inteligente, muito mais automática, muito mais inovadora, né? Atual. Então, todo esse conhecimento você acaba trazendo. E aí, eu acredito de verdade que você, usuário do AutoCAD, não tem nada a perder na hora de migrar para o Revit, porque tudo você vai conseguir aproveitar, desde que você entre com a mente de ser um novo estudante e seja humilde para aprender tudo que tem dentro do programa. E mais uma vez, vamos ressaltar aquele ponto. Não é achar que o programa vai fazer tudo, sendo se você fizer mais do mesmo. Não, aqui é explorar novas ferramentas para ter novos resultados, para ter resultados muito melhores do que a gente tinha lá no AutoCAD e, claro, de uma maneira muito mais precisa, aumentando a nossa produtividade, trabalhando com mais eficiência, com mais assertividade e, claro, trazendo muito mais qualidade para os nossos projetos, podendo nos ajudar a todos nós a nos destacar no mercado e, claro, pegar uma fatia maior desse mercado aí e poder ter até mesmo novos clientes ou mais clientes, dependendo da sua carteira, não é verdade? Então, se você está saindo do AutoCAD, está com medo de migrar para o Revit, não tenha medo, acompanhe os meus conteúdos que eu te garanto que eles vão te ajudar a migrar e ter mais produtividade e mais qualidade. Não deixe de participar também dos meus eventos online, eles acontecem de forma periódica durante o ano, então tem vários eventos acontecendo aí, tem vários eventos programados para o ano de 2024 e eu espero te encontrar em mais de um deles, tá bom? Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.